A história de Jó começa em uma terra chamada Uz, onde vivia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era rico em bens, mas ainda mais rico em caráter. Ele possuía 7 filhos e 3 filhas, além de vastas propriedades, incluindo milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Sua riqueza o tornava o maior de todos os homens do Oriente, mas era sua devoção a Deus que realmente o destacava. Regularmente, Jó oferecia sacrifícios a Deus em nome de seus filhos, preocupado com a possibilidade de que, em seus corações, eles tivessem pecado contra o Senhor. Enquanto Jó vivia em paz, um diálogo celestial mudava o rumo de sua vida. Em um dia determinado, os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor, ciente da malícia de Satanás, perguntou: "De onde vens?" Satanás respondeu: "De rodear a terra e passear por ela." Foi então que o Senhor, em sua sabedoria, mencionou Jó. "Observaste meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal." Satanás, com desdém, respondeu que Jó só era fiel porque Deus o havia cercado de bênçãos e proteção. Ele sugeriu que, se Jó perdesse tudo o que tinha, certamente amaldiçoaria a Deus. O Senhor permitiu que Satanás testasse Jó, mas com um limite. Ele não poderia tocar em sua vida. Em um único dia, uma série de tragédias devastadoras aconteceu. Mensageiros vieram a Jó, um após o outro, trazendo notícias de destruição. Seus bois e jumentas foram roubados, seus servos mortos por inimigos. Raios de fogo caíram do céu, consumindo suas ovelhas e mais servos. Outro mensageiro trouxe a notícia de que os caldeus haviam levado seus camelos. E, finalmente, a pior das tragédias. Um grande vento derrubou a casa, onde seus filhos estavam reunidos, matando todos eles. Em meio a tanta dor, Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e caiu no chão em adoração. Ele declarou: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou nem acusou Deus de injustiça. Satanás, insatisfeito com o resultado, voltou à presença do Senhor. Ele insistiu que Jó só permanecia fiel porque sua saúde estava intacta. O Senhor então permitiu que Satanás atingisse Jó fisicamente, mas proibiu que tirasse sua vida. Assim, Satanás feriu Jó com úlceras dolorosas, da planta dos pés ao topo da cabeça. Jó sentava-se em cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica. Mesmo nessa condição miserável, Jó manteve sua integridade. Sua esposa, angustiada e incapaz de compreender a situação, perguntou: "Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó respondeu com sabedoria: "Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus, mas não o mal." 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre suas desgraças e vieram visitá-lo. Por 7 dias e 7 noites, eles ficaram em silêncio, compartilhando o luto de Jó, pois sua dor era indescritível. Finalmente, Jó quebrou o silêncio, lamentando o dia em que nasceu. Ele questionou por que a vida havia sido dada a um homem que sofria tanto. Seus amigos, em vez de consolar, começaram a acusá-lo. Elifaz sugeriu que o sofrimento de Jó era resultado de algum pecado oculto. Bildade disse que Deus era justo e que Jó devia ter merecido tal punição. Zofar, mais duro, afirmou que Jó deveria se arrepender, pois certamente havia cometido graves erros. Jó, no entanto, defendeu sua integridade. Ele reconhecia a grandeza de Deus e admitia que era incapaz de compreender plenamente seus caminhos. Apesar disso, clamava por um mediador entre ele e Deus, alguém que pudesse interceder por ele. Jó desejava uma audiência direta com Deus para entender por que estava sofrendo. De repente, um jovem chamado Eliú, que havia permanecido em silêncio até então, começou a falar. Ele repreendeu Jó por tentar justificar a si mesmo e repreendeu os amigos por suas acusações injustas.
Eliú exaltou a soberania de Deus e lembrou que ele, em sua sabedoria, permite o sofrimento para ensinar e corrigir. Finalmente, o próprio Deus respondeu a Jó, falando do meio de um redemoinho. Ele não explicou diretamente o motivo do sofrimento de Jó, mas revelou sua majestade e poder. Deus questionou Jó sobre a criação do mundo, os limites do mar, as estrelas e os mistérios da natureza. Jó, confrontado com a grandeza de Deus, percebeu sua própria pequenez e disse: "Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia." Deus repreendeu os amigos de Jó por não falarem a verdade sobre ele, mas aceitou a intercessão de Jó por eles. Depois disso, o Senhor restaurou a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que tinha antes. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, as mais belas da terra. Jó viveu uma vida longa e plena, vendo 4 gerações de seus descendentes. A história de Jó é um testemunho poderoso sobre fé, perseverança e a soberania de Deus. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível confiar no plano divino, sabendo que Deus é justo e que a restauração virá no tempo certo. Que esta narrativa inspire você a nunca perder a esperança, pois, assim como Jó, podemos encontrar a luz, mesmo em meio às trevas.